No final do século XVII, Portugal atravessava uma séria crise financeira. Primeiro gastou uma fortuna com as lutas para libertar-se do domínio espanhol. Depois começou a ter prejuízo no comércio, devido à concorrência com o açúcar produzido nas Antilhas pelos holandeses. A corte portuguesa não tinha ideia de como superar essa crise, nem imaginava que a resposta, mais uma vez, viria das terras do Brasil. Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há alguns séculos. 500 anos de Brasil Colônia na TV. Episódio 7. Fausto e Pobreza das Minas. Como pode uma palavra de 4 letras ser capaz de transformar a face de toda uma região para sempre? Em 1690, uma palavra destas ecoou pelas serras e riachos do sertão mineiro. Ouro! É ouro! É ouro! A notícia espalhou-se como fogo na palha. O ouro atraiu pessoas que vinham de toda a colônia e até da Europa. Vários povoados surgiram sempre nas piores condições possíveis. Estou rico, mas de que adianta? Neste fim de mundo só tem raízes para comer. Daria uma pepita de ouro por um pedaço de carne. Vai um calango assado! Churrasquinho de cobra! A comida era escassa, o acesso era complicado e não havia qualquer estrutura para comportar as pessoas. Somente a promessa de riqueza justificava o risco e o sofrimento. Essa esperança também despertou o interesse dos portugueses sobre o potencial daquela região. De Portugal fala Joaquim Vaz. Aqui todos estão comemorando, José. Os nobres acham que esse ouro é a saída para a crise financeira e já estão discutindo como vão fazer para ganhar uma parte de tanta riqueza. A colônia é nossa, o ouro é nosso, todo ele totalmente nosso. Está doido, Manuel? Não pode ser assim. Vira guerra. Desculpe, é que a situação está tão séria que eu me descontrolei. Cobraremos o imposto. A quinta parte de todo o ouro extraído. 1/5. Nem mais, nem menos. Essa história de quinto, acho tão pouco, devia ser meio a meio. A gente começa com 1/5. Se eles ficarem calados, a gente vai aumentando depois. Além da cobrança do 5º, Portugal também passou a controlar as áreas de mineração. As terras seriam loteadas e distribuídas num sorteio com os interessados. Quanto mais escravos tivessem, mais terras receberiam para garimpar. Os problemas não demoraram a aparecer. Uma guerra envolvendo os direitos de exploração do ouro começou. Explique pra gente, José. Agora mesmo, Joaquim. O conflito chamado de Guerra dos Emboabas aconteceu porque os paulistas, que chegaram primeiro à região das Minas, não concordam que os forasteiros têm os mesmos direitos que eles. Obrigado, José. O porta-voz da coroa portuguesa nos explica qual a solução que o rei de Portugal vai dar para o problema. Senhor Manuel de Alentejo. Sua Majestade quer acabar de vez com o conflito. Afinal, como se pode extrair ouro de um lugar no meio de uma guerra? Eu sei. Mas como é que o rei pretende acabar com essa guerra? Ah, claro. Sua Majestade decidiu criar as capitanias de São Paulo e de Minas Gerais e nomear um novo governador para o Rio de Janeiro, com a missão de acalmar as coisas na região das Minas. Obrigado, senhor Manuel. Vamos voltar para o Brasil e ver os resultados desta decisão do rei de Portugal. José Pereira. A iniciativa deu certo, Joaquim. Resolvidos os primeiros conflitos, a corte portuguesa tratou de organizar a infraestrutura da região das Minas. Assim, poderia controlar melhor o ouro e os diamantes extraídos e a arrecadação dos impostos sobre aquela riqueza. Vários povoados foram transformados em vilas. Uma delas, Vila Rica de Albuquerque, hoje conhecida como Ouro Preto, passou a ser a capital da Capitania Real das Minas Gerais. Mas os problemas continuaram. O que está acontecendo? É que agora só passa por aqui depois que pagar imposto. Imposto sobre o quê? Tudo! Ouro, diamantes, escravos, frutas, verduras, animais, o que for. Tem valor. Passou aqui, paga imposto pra coroa. Que coroa?
Quem é essa mulher? Não é uma mulher, é a coroa portuguesa, o rei de Portugal. Pra que ele quer me roubar? Não é roubo. É imposto e custa apenas 1/5 do que você tem aí. Mas é meu! Ganhei com o meu suor. O que ele quer fazer com essa riqueza? Vai usá-la em Portugal. Embelezar cidades, formar o dote da princesa, construir igrejas. Pode parar! Eu não pago imposto nenhum. Se não pagar, Vai preso! Ah, é? E daí? Pensa que eu tenho medo? Eu sou muito má! eu sei. Sabe? Acho bom mesmo que saiba! Quanto é que eu tenho que pagar de imposto? Os impostos eram recolhidos por contratadores, brasileiros selecionados pela coroa conforme as vantagens que oferecessem a Portugal. Era comum que esses contratadores aumentassem ainda mais os impostos. Assim, pagavam o que Portugal exigia e ficavam com o restante para eles. É um absurdo! Não era só 1/5? Estou pagando muito mais! Esse contratador daqui é um salafrário. O da Vila de Conceição de Sabará não é tão explorador. É sim, que eu sou de lá e sei. Pois me disseram Disseram errado. Não tem um contratador que preste! O melhor é fazer o que todos estão fazendo. Contrabando. Estão vendo essa imagem? É oca. O santo de pau oco! Que ideia ótima! Também acho. Levo meu ouro aqui dentro e não pago nada a contratador nenhum. A sonegação aumentou. Eram comuns os caminhos pelo meio do mato feitos para desviar dos registros e passagens, que eram os locais onde se fazia a cobrança dos impostos. Até os padres, dos quais ninguém suspeitava, usavam as batinas para transportar contrabando. O mesmo se fazia com os negros, que levavam ouro em pó e pepitas miúdas escondidas nos cabelos. Gostou do meu cabelo? Levo 300 gramas de pepitas sem qualquer problema. Está lindo! E é tão discreto. Você acha? Obrigado. Ninguém imagina que tem alguma coisa aí dentro. Pois é. É por essas e outras que prefiro ficar levando contrabando do que trabalhar nas minas. É mesmo. Lá morre gente como formiga. Trabalho duro, pouca comida, um castigo atrás do outro. Mas às vezes até que vale a pena. Lembra do Joaquim? Grande Joaquim. Azou uma pepita desse tamanho e acabou comprando a sua liberdade. Grande Pepita, grande Pepita. O ouro também convivia com muita pobreza. Mais da metade da população era composta de homens pobres, sem atividade certa. Milhares de miseráveis que perambulavam pelas estradas e vilas. Como havia muita riqueza, tudo custava muito caro. Os assaltos e a violência faziam parte daquela realidade. Contrabando, assaltos, miséria! Temos que fazer algo! Prenda todos os envolvidos. Todo mundo lá faz contrabando! Não há prisão que chegue! Quero um pedaço de queijo fundido. Isso! Boa ideia! Vamos fabricar queijo nas minas? Claro que não! Estou falando de ouro! Ouro fundido! Vamos proibir a circulação de ouro em pó ou em pepita. Todo ouro terá que ser fundido em barras e marcado com brasão real. Na hora da fundição, o imposto será recolhido. As casas de fundição provocaram revolta nos habitantes das Minas Gerais. Com a pressão de Portugal, muitas vilas chegaram a declarar sua dificuldade em pagar as cotas mínimas exigidas pela coroa. De nada adiantaram as queixas. O povo reagiu como pôde. Vai levar seu ouro pra casa de fundição? Eu não. Sai mais barato subornar os funcionários. E se pegarem a gente? Prefere pagar imposto? O ouro agora tem que ser em barra e com a marca da coroa portuguesa. Igual a esta? Olha só a bobagem dele! Perdeu 1/5! Não perdi coisa nenhuma. Esta aqui foi um amigo meu que falsificou. Se quiserem, ele faz igualzinho com o ouro de vocês. É nessas horas que eu gosto de ser faiscador. Sempre arranjo um jeitinho de não pagar imposto. Os faiscadores e grupiaras eram mineradores sem terra. Trabalhavam sozinhos, nos córregos e riachos. Por serem numerosos, era difícil controlar os resultados de sua atividade. Juntamente com os pequenos comerciantes, artistas e artesãos, eles faziam parte de uma classe de pessoas que, se não eram ricas, tinham tudo o que precisavam para viver.
A riqueza do ouro das minas também criou uma cultura requintada. Isso se revelava na arquitetura, na pintura e na música, através de artistas locais, como o escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o pintor Manuel da Costa Ataíde e o compositor de música sacra José Joaquim Américo Lobo de Mesquita. Pelos seus inúmeros detalhes e suas formas tão especiais, o estilo de arte que se fazia na região das Minas ficou conhecido como Barroco Mineiro. Adorei o Brasil, vilas suntuosas, igrejas folheadas a ouro. Só você vendo, uma coisa maravilhosa. Então é para isso que eles contrabandeiam ouro. E ainda ficam dizendo que não têm dinheiro para cumprir as cotas de impostos. Pois vamos pressioná-los para que paguem o que devem. Quanto mais a coroa pressiona para garantir o pagamento dos impostos, mais a população reage. Do Brasil chegam notícias sobre revoltas populares em muitas vilas das Minas Gerais. A mais séria aconteceu em Vila Rica. Ali, sob a liderança do português Felipe dos Santos, os moradores resistiram por 10 dias contra as forças coloniais. Foram necessários reforços para acabar com o levante. É com você, José. As tropas conseguiram prender todos os envolvidos. Felipe dos Santos foi condenado à morte. Pretendem usá-lo como exemplo para que revoltas desse tipo não se repitam mais. Ele deverá ser colocado num barril cheio de pregos que será tampado e jogado numa ladeira. Depois será esquartejado e os pedaços do seu corpo colocados em locais bem visíveis. Se precisa tudo isso, basta enforcar ou dar um tiro e pronto. Isto não é apenas uma execução, governador. É um espetáculo de exemplo, um grande suplício com muita dor e muito sangue. Afinal, as pessoas têm que ficar com medo, muito medo de fazer o que Felipe dos Santos fez. E ficarão, certamente. Se confiar no meu trabalho... Pode tomar as providências. Que ótimo! Quer dizer, agora mesmo, senhor. Com licença. A violenta execução de Felipe dos Santos assustou os moradores de Vila Rica. Isso, porém, não bastou para encerrar a luta contra os impostos abusivos, cobrados em nome da coroa portuguesa. No próximo episódio, conheça os detalhes da conspiração mineira que quase conseguiu fazer o Brasil independente de Portugal.